Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar vendo, então, sobre números inteiros. A gente vai ver as expressões numéricas. Como a gente viu até agora as 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, a gente vai dar uma olhada como essas 4 operações funcionam dentro das expressões numéricas. E depois a gente vê potência e raiz. Então, as expressões numéricas são um conjunto de números que sofrem operações matemáticas que elas precisam ser resolvidas na ordem correta. Por que isso, gente? Porque se a gente não resolver ela na ordem correta, o cálculo vai dar errado. Então, tem uma ordem para resolver. A gente já viu isso no 6º ano, as expressões numéricas, só que agora elas é a mesma coisa, só que agora elas envolvem a regra de sinais. Então, vamos lá. A ordem das operações, então, continua a mesma de antes, tá? A prioridade é potência e ou raiz, quer dizer o quê? Se tiver os dois, é potência e raiz. Se tiver só potência, resolve potência. Se tiver só raiz, resolve raiz. Ou, se tiver os dois, resolve os dois, em primeiro lugar, tá? Precisa ser feita todas as operações que envolvam potências e raízes, quando tiver. Multiplicação e ou divisão. Então, em segundo lugar, devem ser feitas as operações que envolvam multiplicação e ou divisão, quando tiver. E, em último lugar, soma e ou subtração, né? Então, as operações que envolvam soma e subtração, respeitando a regra de sinais, tá? A regra de sinais sempre precisa ser respeitada, no caso de números inteiros. Precisa muito ser respeitada, porque senão vai dar errado, tá? Tanto para multiplicação e divisão, soma e subtração, potência e raiz, precisa respeitar a regra de sinais, tá? A ordem, então, dos colchetes, chaves e parênteses. A prioridade, então, continua a mesma também. Primeiro a gente resolve o que tiver dentro dos parênteses, depois dentro dos colchetes e depois dentro das chaves, tá? Sempre nessa ordem, tá? E nunca esquecendo que os parênteses podem aparecer dentro dos colchetes e os colchetes e os parênteses também podem aparecer dentro das chaves, tá? Botei uns exemplos aqui. Então, 2 exemplos. O primeiro é um pouco comprido, mas é para que vocês entendam bem como é que funciona quando a gente tem os 3 casos. E eu vou fazer com vocês, e como o vídeo vai ficar aí salvo para vocês, vocês podem ver quantas vezes quiserem ver, tá? E o segundo eu já botei soma, eu botei ali quase que as 4 operações, tá? Então, vamos lá. Então, no primeiro, tá? Primeiro exemplo. A gente tem ali, ó, 17 menos, abriu chaves, menos 3 mais 8, abriu colchetes, 8 menos, abre parênteses, menos 1, menos 3, fecha parênteses, mais 5, fecha colchete, fecha chaves, igual. É bem longo. Por onde a gente começa? Pelos parênteses, tá? Primeiro, os parênteses. Porque eu não tenho potência, não tenho raiz, não tenho multiplicação, não tenho divisão. Então, a ordem é parênteses, colchetes e chaves. Vamos lá. Então, eu vou copiar tudo até chegar lá nos parênteses, tá? Por que copiar tudo até chegar lá, tá, gente? Até vocês se acostumarem bem com isso, o ideal é que vocês façam na ordem correta para evitar erros, tá? Então, vou copiar tudo, ó. Copiei tudo até chegar aqui nos parênteses. E aí, vou resolver ele. 1 negativo com 3 negativo, tô devendo 1, tô devendo 3, tô devendo 4, tá? Então, 1 negativo, 3 negativo, eu repito o sinal do maior e somo. 4 negativo. Fecho parênteses, copio o resto. Aí, eu vou continuar minha conta. Agora, eu vou copiar tudo até chegar lá nos parênteses, ó. Eu tenho conta para resolver aqui ainda, porque eu tenho um sinal de negativo do lado de fora, tem um sinal negativo do lado de dentro. Então, esse sinal negativo diz que eu tenho que mudar o que tá aqui dentro. Então, menos com menos vai ficar positivo, tá? Eu tenho que trocar esse sinal pelo oposto, então ele vai ficar positivo. Resolvi os parênteses, copio o resto. Vou continuar a conta, então. Vou copiando tudo até chegar nos colchetes. Cheguei no colchetes, vou resolver a conta. Como tá somando tudo, eu já resolvo tudo de uma vez. 8 mais 4, 12, mais 5,
17. Terminei os colchetes, ó, conforme eu for terminando eu não preciso mais escrever, então eu não escrevi os colchetes, porque eu não tenho mais nenhum cálculo para fazer ali dentro, já fiz todos. Vou continuar minha conta. Tem que resolver o que tá dentro das chaves, então. 17 menos e resolvo o que tá ali dentro. 5 menos 3 é 2, mais 17, 19, tá? E agora eu resolvo essa conta que ficou aqui pra mim, ó. 17 menos 19, então eu tenho 17, mas eu tô devendo 19, eu continuo devendo 2, tá? Então, 17 menos 19, eu conservo o sinal do número maior, o número maior é 19, eu repito o sinal, e como é sinal diferente, eu diminuo. 19 menos 17, 2, tá? E aí eu tenho depois o meu outro exemplo ali, ó. Aqui a resposta vai ficar na A, vai ficar 2 negativo. Vamos pro segundo exemplo, então. O segundo exemplo eu tenho 75 negativo, mais, abro colchetes, 36 negativo, dividido, lembra os dois pontinhos aí de divisão, dividido por, abre parênteses, 3 vezes 3. Fecha parênteses, fecha colchetes, igual. Vamos resolver isso, então. Vou repetir toda a conta até chegar lá nos parênteses, porque a ordem é essa, tá? Mesmo eu tendo a divisão e multiplicação, eu tenho que resolver os parênteses. Então, eu vou fazendo tudo até chegar lá. 75 negativo, mais, abrir colchetes, 36 negativo, dividido, resolvo a conta que tá ali dentro. 3 vezes 3, 9. Fechei colchetes, vou continuar a conta. 75 negativo, mais 36 negativo, dividido por 9, eu tenho regra de sinais aqui, a regra de sinal de multiplicação e divisão. Negativo com positivo vai ficar negativo. Sinais diferentes fica negativo. Então, faço o sinal primeiro, depois eu divido. 36 dividido por 9, 4. Depois eu continuo a conta. Por que que eu, mesmo eu tendo feito a conta, eu deixei dentro dos colchetes? Porque eu tenho um sinal negativo ali, ó. Se eu tenho um sinal negativo e um positivo do lado de fora, vou deixar o colchetes, porque eu tenho que resolver aquela regra de sinal ali. Então, 75 negativo, agora eu resolvo a regra de sinal. Positivo com negativo, negativo, sinal diferente, menos. Então, 75 negativo, menos 4. Então, negativo com negativo, eu repito o sinal e somo. 75 mais 4, 79. Ou, vocês podem pensar assim também, ó. Eu devo 75 e agora eu devo 4, então no total eu devo 79, tá? É assim que funciona, então, quando a gente precisa fazer a regra de sinais ali a regra de sinais dentro das expressões numéricas, tá? Qualquer coisa eu tô aqui e aí é só perguntar, tá? Beijinho pra vocês.